Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém, igreja? Sempre aqui, né? Coração aflito. Coração a mil. Jesus, segura esse coração. Eu queria compartilhar uma mensagem com a igreja. Eu queria que a igreja abrisse em 2 Samuel, capítulo 3, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor, 2 Samuel, capítulo 3, versículo 1. E houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Porém, Davi se ia fortalecendo, mas os da casa de Saul se ia enfraquecendo. Esse versículo eu estava lendo, falou muito ao meu coração, porque falou de uma peleja longa. O versículo começa dizendo: e houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Essa longa guerra, nesse versículo aqui, mais precisamente, fala na época que Saul já era morto. Saul já era morto e havia uma longa guerra ainda, mesmo Saul estando morto. Eu queria que os irmãos abrissem em 1 Samuel 18. Primeira Samuel 18. Nós vamos ver desde quando começou, algumas coisas na vida de Davi. Porque desde o começo que Davi se destacou, ele começou a ser perseguido por Saul. E havia, há muito tempo, antes desse versículo que nós lemos, uma promessa que foi feita. Na época, quem estava desafiando o povo de Deus era o gigante. E havia uma promessa em que Saul falou: aquele que vencer, eu darei 3 coisas. Primeiro, a filha ia ficar isento de impostos e dinheiro. Então havia uma promessa, e desde o momento que Davi se interessou, esse versículo vai dizer que Davi, ele se interessou. Ele diz assim: então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que feria este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Então, nesse momento, Davi, ele demonstrou interesse. O que vai acontecer com esse homem que enfrentar esse gigante? Aí falaram para ele: olha, o rei vai dar a filha dele como esposa, vai ter um valor muito bom, um dinheiro muito bom. E outra coisa, você e sua família vai ficar livre de impostos. Então, foi o momento em que Davi se destacou, porque a partir desse momento aqui, que ele continua, inclusive, quem é, pois, esse incircunciso filisteu, para afrontar os exércitos do Deus vivo? A partir desse momento, Davi se destacou, ele começou a fazer a diferença, porque ele foi o único que se propôs a enfrentar o gigante nesse momento. E após Saul fazer essa promessa para ele, quer dizer, para o ganhador, que matasse o gigante, a vida de Davi se transformou. Porque Davi já havia sido escolhido por Deus, o Espírito de Deus já tinha se retirado da vida de Saul, e aí Samuel havia ungido um homem segundo o coração de Deus, Davi. Eu queria que os irmãos abrissem. Eu acho que eu li errado. Eu li errado, será? Eu li errado. Ai, é nervoso. Ai, é 1 Samuel 18. Meu Deus, eu li errado. Isso mesmo, 18, do 8 ao 15. Ai,
A pessoa nervosa vai pregar. Bora lá. E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. E aconteceu a outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa. E Davi tangia a harpa com a sua mão, como de dia em dia. Saul, porém, tinha na mão uma lança. E Saul atirou com a lança, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes e temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele e se tinha retirado de Saul. Pelo que Saul o desviou de si e pôs por chefe de 1000 e saía e entrava diante do povo. E Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Vendo então Saul que tão prudentemente se conduzia, tinha receio dele. Porém, todo Israel e Judá amavam a Davi, porquanto saía e entrava diante deles. Desde o momento em que Davi, ele matou o gigante, houve um cântico no povo lá, que as mulheres começaram a cantar, que irritou a Saul. Saul ficou com inveja de Davi. E aí, a partir desse momento, Davi começou a ser perseguido. Ele estava tocando, neste momento, a harpa. E aí Saul foi tomado de um espírito maligno da parte de Deus. Às vezes as pessoas falam assim: nossa, espírito maligno da parte de Deus? Sim, porque até os espíritos imundos se submetem a Deus. E o nosso Deus, ele fez isso com Saul. E em 2 versículos, no versículo 12 e 15, por 2 vezes a palavra vai dizer que Saul temia, que Saul tinha receio de Davi. Então, essa inveja, esse ciúme, é tudo por conta do que vai mostrar no versículo 12 e 14, que por 2 vezes a palavra vai dizer assim: e temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele. Por 2 vezes esse texto vai dizer que o Senhor era com Davi. E por 2 vezes vai dizer que Saul tinha receio, temia a Davi. Por quê? Porque ele via a presença de Deus na vida de Davi. Vamos lá. E aí eu tinha lido o versículo anterior, né? Que Davi mostrou interesse, porque faz parte também da nossa vida, mostrar interesse pelas coisas também que nós necessitamos, que nós precisamos, é normal. Até um certo ponto é normal. O ruim é quando aquilo que nós precisamos, aquilo que nós achamos importante para a nossa vida, começa a tirar Deus do centro da nossa vida, né? Então, às vezes, assim, ele recebeu dinheiro. Sim, dinheiro é bom? É bom. Ele recebeu muito dinheiro. A Bíblia diz que ele recebeu uma quantia boa em dinheiro. E aí, isso não mudou quem Davi era com Deus. Outra coisa que não mudou foi ele ter casado, né, ter recebido a esposa, né, como a filha do rei. Era mais natural que Saul fosse aquele que fosse proteger a vida de Davi, porque Davi era o genro, era aquele que matou o gigante, que acabou com um problema que estava afrontando o povo de Israel. Então, era mais comum que ele protegesse a Davi, mas não. A inveja, o ciúme, a falta de Deus, a presença, né? A falta da presença de Deus que se retirou da vida de Saul, fez com que Saul fosse completamente cheio de ira, né? Então, assim, foi passo a passo. Tudo aquilo que Saul foi vivendo, ele foi perdendo a presença de Deus, ele foi desobedecendo. Então, tudo aquilo que ele foi fazendo ao longo do reinado dele foi desagradando a Deus e afastando Deus da vida dele. E isso, sobre as nossas vidas, né? Essa batalha espiritual é uma guerra sem fim. É uma guerra sem fim, porque ela não para. Todo dia
nós temos que lutar contra essa carne, porque a carne quer voltar às antigas práticas, quer fazer os velhos erros. Tudo, a carne quer voltar para o velho eu. E o espírito que a gente alimenta, que nós estamos buscando, que nós estamos orando, colocando na presença do Senhor a nossa vida, ele tem que ser fortalecido, para ele vencer essa natureza pecaminosa nossa, né? Gálatas 5,16, né? Fala sobre a luta da carne e do espírito. Vamos ler. Gálatas 5,16. Aleluias. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então, essa batalha espiritual que nós, como cristãos, né, vamos viver, ela é contínua, ela não para, não tem. Enquanto houver carne, há batalha espiritual. Enquanto a gente estiver aqui nessa terra, há batalha. Então, a gente está lutando para não pecar contra os pensamentos, contra os desejos, contra a nossa vontade, a vontade de mentir, a vontade de caluniar. Até no que você pode fazer e não faz, você peca. Porque a palavra de Deus diz assim, que se a gente pode fazer o bem e nós não fazemos, nós pecamos. Então, até em deixar de fazer o bem, nós estamos pecando. Nós pecamos com pensamentos, com atitudes, com ações, com desejos. E aí, essa luta, ela é constante. Mas o nosso Deus, Ele nos capacita, é Ele que nos ajuda, é Ele que vai conosco até o fim. Né? Aí, eu anotei aqui, eu falei, tomara que eu não esqueça, então eu vou ler. E até o fim, nós somos santos no Espírito, vivendo em um corpo pecaminoso, vivendo numa carne que não quer se converter, uma carne teimosa. Então, é essa luta. Então, nós temos que estar sempre, continuamente, lutando contra essa natureza pecaminosa. No momento certo, o Senhor vai nos abençoar, nós estaremos na glória, vai passar tudo isso, as primeiras coisas, o choro, a dor, tudo vai passar para a honra e glória do nosso Deus. Eu queria que os irmãos abrissem em Romanos 8:37. Romanos 8:37. Aleluias. Glória a Deus, Senhor. Essa palavra de Romanos 8:37, muitas pessoas gostam, né, desse versículo, amam muito. Diz assim a palavra do Senhor: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Esse versículo é maravilhoso, né? Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aquele que nos amou nos deu vitória. Nós somos mais do que vencedores. Mas o que vem antes? Vamos ler o versículo 35? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Quem é que está pronto para isso? Para dizer, Senhor, quem vai me separar desse amor? Né? É as tribulações, é a espada, é a dor, é a fome, é a perseguição, a nudez, o perigo. Quer dizer, nós queremos essa palavra maravilhosa do versículo 37, mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Mas que coisas são essas? São todas essas coisas ruins. Mas o Senhor nos garante a vitória, né? Davi, ele não era um homem forte. Davi tinha Deus.
A diferença era essa. Davi não era forte, Davi tinha Deus. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos ter Deus na nossa vida. Nós precisamos nos encher dele. Saber lidar, enfrentar e vencer. Então, é suportar a carga e reagir. Nós precisamos saber lidar com o problema, reagir, suportar e caminhar, ir adiante, não parar. Porque um vencedor, ele sabe suportar as pressões, amém? Um vencedor, ele sabe suportar. Eu estava lendo, né, a respeito das pessoas que vão para a igreja com algum desejo, né, com alguma curiosidade. E eu estava lendo sobre as pessoas que vão porque elas querem algo de Deus. Mas a demora faz as pessoas desistirem. E por que elas desistem? Porque elas não creem. Mas quando nós cremos, a demora nos faz ser forte a cada dia. A demora, ela nos capacita. Ela faz com que nós venhamos olhar e falar assim, não, o meu Deus, Ele há de suprir todas as minhas necessidades. O meu Deus, por fim, se levantará sobre esse problema, sobre essa circunstância. O meu Deus, Ele não está alheio a tudo aquilo que eu tenho vivido, a tudo aquilo que eu tenho passado. Aleluias. E esse versículo que eu comecei a ler, em 2 Samuel 3, 2 Samuel 3, ele é muito maravilhoso, porque quando fala assim, houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, porém Davi se ia fortalecendo, mas os da casa de Saul se ia enfraquecendo. Quer dizer, Saul já era morto, essa guerra ela já era longa, demorada, mas o que acontecia? A casa de Davi ia se fortalecendo, mas a casa de Saul ia se enfraquecendo. E isso acontece na nossa vida. Quando a gente está diante das pelejas, das lutas, crendo que Deus vai fazer, crendo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, pensamos e sonhamos, aí sim, o Senhor vai nos fortalecendo. Olha lá, ó, a irmã Márcia indo para a igreja. Ó, que bênção, lá já passou tanta coisa na vida e continua lá a irmã Meire, cada um de nós, né? As duas Meire, a irmã Sônia, a irmã Rebeca, olha lá se fortalecendo, irmão Lucas, irmã Yara, irmão Anderson, Ellen, Jéssica, Joyce, olha lá se fortalecendo, Ramon, Raquel. Deus é fiel. Ele nos ensina que o perseverar produz em nós uma fé que não se acaba. Produz em nós uma fé que ela fica viva, ela fica ativa, ela fica agindo. O nosso Deus, Ele faz com que a peleja nos deixe mais forte. Ele faz com que a luta deixe em cada um de nós mais fervorosos na presença dEle. Amém, igreja? Quando eu estava lendo esse capítulo 3, eu percebi, né, que mesmo depois da morte de Saul, quem estava à frente, quem estava nessa peleja toda era Abner, parente de Saul. E Abner queria, né, que o trono de Davi fosse ocupado por alguém de Saul. Aqui até fala sobre Isbosete. Então ele queria tanto, ele pelejou tanto, ele tentou tanto, mas foi em vão. Porque aquele que é ungido do Senhor, ele permanece. O Senhor tem compromisso com aquele que é ungido dele. Aquele que é ungido, ele atrai os olhares do inimigo. Se você tem um chamado, se você está na presença do Senhor, se você está buscando, se você está nessa caminhada, o inimigo, ele tem os olhos em você. Mas, como o apóstolo Paulo disse, em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Não tem angústia, não tem tribulação, não tem espada, não tem frio, não tem dor, não tem nudez que nos faça desistir desse Deus. Porque aqueles que não creem, eles vão ficando à beira do caminho. Mas aqueles que creem, eles vão permanecendo.
E eu acho muito bom quando Deus, Ele não dá tudo o que a gente quer e não faz todas as nossas vontades. É muito bom quando Ele não faz tudo que eu quero e nem faz tudo que eu desejo na hora que eu quero. Porque quando Ele me deixa no tempo de espera, no longo tempo de alguma espera, Ele vai me fortalecendo, vai me enchendo, vai me tornando uma pessoa melhor, vai me tornando uma pessoa que crê, que não desiste, mas se fortalece a cada dia. Amém, igreja? E essa é a palavra. Eita, o Edvan falou assim, não, para você não passar mal, você prega rapidinho. Eu falei, tá bom. Glória a Deus.